Oi pessoal, tudo bem? E nessa quarentena vamos aí para mais um episódio da Raia, né? E nesse episódio eu vou falar sobre vacinação, mas eu dividi ele em duas partes. Hoje a gente vai falar sobre aspectos mais gerais da vacinação e no próximo episódio a gente vai falar sobre a vacinação realmente dos potros, tá? Então, primeira coisa, para que serve a vacinação? A vacinação, ela serve para proteger, né, os indivíduos. Porém, é muito importante a gente lembrar que ela é só uma parte da prevenção das doenças infecciosas. Então, depende também do manejo, que não adianta a gente fazer uma vacinação de apenas um indivíduo. A gente tem que considerar o rebanho que ele está vivendo. Se o rebanho não está vacinado, se a maioria dos animais não está vacinada, provavelmente a vacinação não vai ser eficaz. E como que funciona a vacinação? Qual que é o princípio dela? Quando a gente vacina um animal, a gente vai gerar uma primeira exposição a um agente infeccioso. Nessa primeira exposição, ele vai produzir uma imunidade temporária primeiro, que é esse anticorpo aqui, o IgM. Só que essa imunidade ela vai aparecer, gente, por volta do 7º, 10º dia, que ele vai ter esse pico. E, ao mesmo tempo, ele vai começar a produzir esse outro anticorpo aqui, que é o IgG. Ele é uma imunidade de memória, de longa duração. Só que, como vocês podem ver, os dois vão ter queda, tá? E aí, o que acontece? Na maioria das vacinas, a gente tem que gerar uma segunda exposição. E aí, nessa segunda exposição, a gente vai ter aquele aumento, né, da imunidade temporária, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estimular essa imunidade de memória aqui. Olha como ela estimula muito mais rápido do que a primeira vez e vai se manter alta, tá? E aí você consolida melhor essa questão de imunidade. O animal ele vai ficar com níveis mais altos desse IgG, que é esse anticorpo de longa duração, e aí ele vai ter uma memória ao agente infeccioso. Quando o agente entrar, ele vai fazer uma resposta imune mais rápida e mais eficiente. Então, a maioria das vacinas funciona nesse padrão aqui, ó. Então, a gente faz uma primeira exposição e geralmente realiza uma segunda exposição com mais ou menos 30 dias, né, da primeira, tá? Varia um pouco. Agora que a gente entendeu, né, mais ou menos como é que funciona, para vocês terem ideia, tem vários tipos de vacina. E aí, cada vacina vai gerar um tipo de resposta e ela vai necessitar de mais ou menos reforços, né, mais ou menos exposições para ela realmente proteger o animal. E aí são vários tipos, a gente tem vacinas vivas, temos vacinas mortas, temos vacinas com pedaços do patógeno, então cada uma vai gerar uma resposta diferente. E aí, dentro disso, o que pode reduzir a eficácia de uma vacina, né? Então são vários pontos. O primeiro é justamente essa questão do tipo. A gente sabe que vacinas vivas, elas produzem uma imunidade muito mais eficaz do que as vacinas mortas, por exemplo, né? Mas elas também têm riscos maiores, elas geram efeitos colaterais maiores. Então, sempre, pessoal, o tipo de vacina vai depender do risco e do benefício, ok? Outra coisa é a questão de idade. A gente sabe que a idade influencia demais na resposta imune, principalmente no caso dos potros, que a gente vai discutir na parte 2, tá? Também tem as questões de indivíduo. Infelizmente, a gente sabe que tem animais que eles não fazem respostas imunes tão eficazes, e eles acabam sendo o ponto fraco ali, né, do rebanho. Só que aí, novamente, se a gente pensar nessa questão de que o rebanho todo está vacinado, a gente vai também acabar protegendo esse animal, porque a chance da doença infecciosa chegar nele é menor se todo mundo estiver protegido e se a gente estiver fazendo um manejo sanitário adequado no Aras, tá? Outra coisa também, o estado de saúde do animal. Não adianta a gente vacinar o animal quando ele está passando por um momento de imunossupressão, ou seja, por alguma doença ou tomando alguma medicação que possa gerar esse efeito, como um corticoide. Ele não vai produzir uma resposta adequada. Então é sempre importante você saber como que está o estado de saúde do animal antes de fazer a vacinação. Outra coisa, animais em exercício. É lógico que animais que treinam com frequência e exercícios mais moderados não vão ter tanto problema de resposta imune. Agora, animais, principalmente que não estão condicionados e fazem exercícios extenuantes,
esses provavelmente vão estar imunossuprimidos, tá? Também animais de alta performance, a gente sempre precisa tomar muito cuidado, porque eles às vezes podem estar imunossuprimidos também. Quais vacinas, né, que a gente deve fazer no cavalo? Então, hoje a influenza é obrigatória para a circulação dos animais, então é muito importante fazer a influenza. E também tem várias outras que a gente recomenda, tá? A única realmente obrigatória é a influenza. Mas o tétano a gente sabe que é muito eficaz, então vale a pena diminuir bastante os casos de tétano, sendo que os cavalos, eles são extremamente sensíveis a essa doença. Outra doença também que eu sempre aconselho, raiva. A raiva, gente, é zoonose, ou seja, pode passar pra gente e ela é fatal. E assim, é uma das vacinas mais baratas que a gente sabe que tem uma eficácia boa também, então é muito importante. Mas tem várias outras doenças que a gente pode realizar vacinação. E aí, pessoal, em qualquer momento, vacinação, ela precisa ser feita por um médico veterinário. Por quê? Primeiro, o médico veterinário ele vai analisar a situação do seu Aras, ver quais são as melhores vacinas, as mais indicadas para serem feitas ali, conforme o seu manejo sanitário, conforme a pressão de infecção do local. Além disso, ele é o único que está apto a realizar o manuseio dessas vacinas, tá? Se a gente não deixa as vacinas nas condições corretas e não faz da forma correta, ela também não vai ter um efeito bacana, ok? E, por fim, a única pessoa que pode comprovar que o animal foi vacinado, inclusive para circulação, é o médico veterinário. Então, quando ele for vacinar seu animal, ele provavelmente vai te dar um atestado, ou quando você necessitar, se ele te presta assistência técnica, ele vai emitir um atestado de vacinação para você, com o carimbo dele, dizendo que realmente foi ele que manipulou aquela vacina e realizou a vacinação dos animais de forma adequada, tá? Então, é muito importante chamar um médico veterinário. Não adianta sair vacinando, muitas vezes você vai estar gastando dinheiro, não vai estar fazendo da forma correta e não vai ter o resultado adequado. Então, tá? Até a próxima. Aguardem aí a parte 2 da vacinação, sobre potros.